Em 2024, estima-se que o formato de mídia em podcast terá cerca de 500 milhão de ouvintes. As pesquisas indicam que 19% de todos os usuários da internet já são ouvintes de podcasts. Estamos no ar, pessoal. O primeiro episódio do Notifica Publi, o nosso podcast do curso de Publicidade e Propaganda. Eu sou Shazam, estudante de Publicidade e Propaganda. Na nossa bancada hoje, vamos dar início ao Notifica, falando um pouco desse universo dos podcasts. Dicas, tendências, experiências. Shazam, vou aproveitar a sua deixa e vou me apresentar. Meu nome é Matheus, sou estudante de jornalismo e estou muito feliz de poder compartilhar desse projeto, vivenciar isso com você de forma interdisciplinar e contem comigo. Já que as pesquisas indicam que o Brasil é um dos maiores ouvintes de podcast do mundo, nós temos aqui hoje, na bancada, duas convidadas especiais aí, para falar um pouquinho com a gente sobre esse mercado gigante. Vamos dar boas-vindas à grandiosa Lorena Mendes. Obrigada. Quero agradecer o convite para esse episódio piloto. Me sinto muito honrada, agradecer a professora Serenine, já dando spoiler que ela está aqui do meu lado. Agradecer vocês, alunos, acho muito legal esse espaço, né, de um formato tão popular, que se tornou tão popular com as pessoas da nossa idade, com os universitários, enfim. Então, o podcast é um lugar, com certeza, de muita troca de conhecimento. Eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Show. Shazam, eu tenho uma colinha aqui, porque o currículo dela é bom, viu? Bom e grande. Vai lá. Shazam, vamos lá. Lorena Mendes, ela é fotógrafa, publicitária graduada pela PUC Goiás, assim como a gente, sócia da Bicast Digital, que é uma agência especializada em produção de conteúdo e gestão de redes sociais e produção de podcasts. E na bancada também a gente tem a nossa professora Luciana Serenini, né? Atual coordenadora do curso de Publicidade e que já foi podcaster também do podcast Meia Taça. Luciana, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto aí, encabeçado por você, do Notifica Publi, e obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Shazam. Fico super feliz de poder estar fazendo esse piloto aqui com vocês, estar com esse pessoal tão animado que comprou essa ideia e por estar aqui com a Lorena, né? Muito feliz de estar com a Lorena Mendes, que é a nossa egressa, hoje sócia da Bicast Digital, e que deixa a gente muito honrado de participar dessa bancada e topar esse desafio com a gente, falar desse formato de conteúdo, que é um formato de conteúdo, como a Lorena já falou, comentou um pouquinho, cada vez mais consumido e uma forma cada vez mais dinâmica de ter troca de informação. Bom, então, dito isso, você me perguntou sobre a questão do Notifica Publi, né? Esse é o nosso primeiro episódio. É uma ideia que está sendo coordenada por mim, mas é uma ideia que nasceu lá em 2019, quando a gente começou a perceber que a gente precisava de um conteúdo cada vez mais presente nas mídias, né, Lorena? Seguindo o que a gente conversou até off aqui, antes de começar o podcast, né? Uma presença cada vez mais próxima, produtiva e com autonomia dos alunos que já entram dentro do curso de Publicidade e Propaganda, trazendo essa ansiedade, essa inquietação de começar a produzir, de começar a trabalhar de forma experiencial para poder começar a ter bagagem para chegar no mercado, né? Primeiros estágios e tudo mais. Então, a gente percebe que é necessário a gente dar cada vez mais protagonismo para os alunos. Então, esse podcast do curso de Publicidade e Propaganda, que tem essa interdisciplinaridade com o jornalismo aqui agora representada pelo Matheus, é um podcast que visa exatamente isso. É um podcast que nasceu desse sonho de presença digital cada vez maior, com o protagonismo dos alunos, porque eu acho que um curso ele tem que ter as diretrizes dele, normalmente as ementas revisitadas para estar sempre atualizado, vibrante, né? Mas que ele tem que ter a cara das pessoas que estão sendo construídas, que não é a cara só dos professores, muito pelo contrário, né? É a cara dos alunos. Então, o Notifica, ele nasce desse desejo de ter uma presença digital cada vez maior e com um trabalho que é um trabalho conjunto entre os nossos egressos, profissionais de mercado, né? Então hoje aqui representado pela Lore, temas que sejam do interesse da nossa área, né? E que sejam temas abrangentes e que a gente possa ter sempre a participação dos alunos nas pautas, na produção. Hoje nós temos na produção alunos, Elisa, temos todo um staff aqui por fora, Alejandro, e que está aqui participando ativamente desse trabalho. Então, acho que eu falei até demais, né? Mas é empolgada. Para a gente direto ao ponto, Shazam, já vou aproveitar e fazer a primeira pergunta para a nossa convidada, Lorena. Lorena, a gente está falando muito, né, como a gente iniciou, falando do podcast, do nosso projeto, e a gente sabe que o podcast de uns anos para cá, ele teve uma ascensão muito grande, não só no Brasil, mas eu creio que a nível mundial.
Você que, como a gente citou, é especializada aí na área, como que você enxerga esse crescimento, essa ascensão? E hoje a gente vê muita diversidade. Hoje se vê muito falar de muitos assuntos em muitas plataformas diferentes, muitas plataformas de áudio, às vezes uma live no Spotify, alguma coisa do tipo, ou um ao vivo no YouTube. Como você enxerga essa popularização? O que você acha que mais te destaca? E por que a gente deve ter um olhar diferenciado para isso, sabe? Para essa plataforma, para o podcast, para cada vez mais conseguir mais ouvintes? Perfeito, Matheus. Eu acho que não tem como falar dessa ascensão do podcast sem citar lá atrás, né, o rádio, assim. O podcast, eu gosto de dizer que é um filho do rádio, né? Não uma evolução, como dizem, o rádio vai continuar aí, como continua e tudo mais, mas o fato de você poder ouvir um podcast fazendo outras atividades, assim como o rádio, é muito importante, contribuiu muito para essa ascensão do podcast. E não só a ascensão só do áudio, mas também posteriormente veio o vídeo e tudo mais. Então, claro, a gente não pode deixar aqui destacar a pandemia, né? A gente teve aí um tempo em casa, um tempo que foi assim, nos obrigou a popularizar algumas ferramentas, né? A ensinar para as pessoas várias ferramentas, que as videoaulas, vocês passaram, né? Por isso aí na pandemia. Então, o podcast ele veio sendo construído, e não, como você bem disse, não é só um movimento nacional, um movimento mundial. Um dos estudos que a gente faz, assim, até para produzir o podcast, hoje a Bicast, ela produz não só a parte de áudio e vídeo, mas também nessa gestão, se for preciso, a gente ajuda nos roteiros, no convidado, a gente ajuda as pessoas a entenderem qual é o objetivo, né, daquele conteúdo. E uma curiosidade, em 2015, acho que então o presidente era o George W. Bush dos Estados Unidos, ele deixou podcasts gravados, tinha áudios de reuniões gravadas, assim, não tinha esse nome ainda, mas é uma coisa, né, você para mesmo pensar. Formato de mesa, microfones o áudio era gravado e armazenado. Então, se você acessasse ali aquele site, você conseguia ouvir reuniões importantes, pautas importantes. Interessante. Então, isso é muito interessante, porque é uma forma de documentar algo que já está acontecendo, né? A reunião já ia ser feita, e por que não documentá-la? Por que não guardá-la, né? Então, o podcast ele veio se popularizando cada dia mais, e principalmente eu dou esse crédito, não dizer o crédito para a pandemia, mas assim, o podcast ele passa a nos fazer companhia. Sim. Né? Num momento ali de completo caos, o podcast ele nos fez companhia, ele nos faz companhia, essa possibilidade de estar desenvolvendo outras atividades, isso é muito importante. E isso vem evoluindo, obviamente, né? Primeiro a gente veio só áudio, as nossas produções também, no começo, eram só áudios, né? E aí com o passar do tempo, todos nós acompanhamos a ascensão dos vídeos também. Então, a gente viu grandes marcas se movimentando, trazendo pessoas, capacitando pessoas. Claro, algumas com mais intuito de entretenimento, mas outras marcas com intuito de posicionamento de marca, enfim. O que eu quero dizer, essa ascensão do podcast, eu gosto de dizer que é porque o formato podcast, ele é muito acessível, né? Tanto você pode fazer um podcast sozinho, a gente já fez produções em que o professor, ela é professor de ensino médio, 3º ano, e ele gravava pílulas de 10 a 15 minutos falando sobre redação para o Enem. Então ele vinha até a gente, gravava, e isso ficava não só disponível para os alunos dele, mas ficava disponível nas plataformas digitais. E até hoje esse conteúdo é usado e muito rico, isso já tem aí 4, 5 anos que ele fazia. Então, você pode usar o podcast como uma ferramenta para diversas possibilidades. Você como marca pessoal, no caso dele, era muito importante para a marca pessoal dele, né, como professor, mas você pode usar também como empresa. A gente tem, vou citar aqui um exemplo, produção nossa também, que a gente atende 2 grandes escritórios de advocacia, que cada um usa o podcast para uma finalidade diferente. Um desses escritórios atende muitos artistas na área do entretenimento. E é muito complicado para eles mostrar que eles atendem, até porque a OAB tem algumas regras em relação a isso, estão sendo, né, diluídas um pouco, mas ainda assim são regras bem rígidas, né? E eles encontraram no podcast uma forma de mostrar para essas pessoas a grandeza desses clientes que eles atendem. Então, o podcast é
uma prova social, faz parte ali do posicionamento de marca, como melhor, eles se posicionam no mercado como o melhor escritório, né, de advocacia do Estado. Então, o podcast serve como prova social. Já tem outro escritório que a gente atende que o podcast é usado exclusivamente para a formação dessas pessoas que estão lá dentro. Porque nem todo mundo é habituado com o microfone, com a câmera, com falar em público, né? Inclusive eu, tô aqui nervosa um pouco. Mas eles usam com essa finalidade, interno mesmo. Eles têm vários funcionários, é um grande escritório. Então, eles treinam os profissionais através do podcast. Bom, eu acho que isso nos diz o poder do podcast, né? A usualidade do podcast, independente da estratégia que você está desenvolvendo, tanto para a empresa ou marca pessoal. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje fazendo um podcast também, né? E já puxando um gancho a partir daí, eu imagino que a Bicast ela tenha testado ali diversos formatos para esse podcast, diversos padrões, e a partir desse formato do MesaCast, quais foram os principais desafios ali que vocês encontraram na gestão desse conteúdo e nessa formação desses profissionais que estavam à frente do podcast ali? Quais foram os principais desafios? Já puxando um pouco da outra pergunta, como houve essa ascensão e até uma ascensão rápida, né? Surgiram muitas demandas de podcast. Nós recebíamos diariamente ligações e reuniões, olha, eu quero um podcast. E isso esbarrava em algumas coisas, né? Porque, claro, quando surge algo e você vê várias pessoas fazendo, né? Tanto você empresa, como você como marca pessoal, você quer fazer também, você quer fazer parte ali. Afinal, podcast era uma comunidade, né? Não só de quem eu estava ouvindo, mas também de quem estava fazendo. Então, havia aquela empolgação, eu quero fazer parte, eu quero ter um podcast. E isso esbarrava em algumas coisas, assim. Eu lembro de conversar muito com o meu sócio, que tá aqui com a gente também, sobre os objetivos, né? Quando um cliente chegava para a gente, enfim, ou às vezes uma pessoa que tinha um cliente e queria trazer o podcast como ferramenta de produção de conteúdo para essa empresa, e a gente apresentava, não algumas objeções, mas alguns filtros, porque se nós, como produtores de podcast, a gente coloca na frente, né, de qualquer coisa, não, vamos fazer, isso acaba, lá na frente, esse podcast ele não vai continuar, porque isso esbarra, a professora Serenini é podcaster, né, ela sabe quanto é difícil encaixar, muitas das vezes, a própria agenda, a agenda de um convidado, sabe como é difícil, nem todos os convidados vão conseguir chegar e falar com clareza e etc, então a gente esbarrava em alguns desafios. Um dos maiores deles, roteiro, pauta, assuntos, né? Preparar o convidado antes, porque às vezes você... Brifar, né, Lorena? Brifar o saber convidado. qual que é o objetivo daquele momento ali, né? Com certeza, professora. E até porque você não pode, você como host, como apresentador de um podcast, você não pode partir desse pressuposto, né? Que todo mundo tenha familiaridade ou a facilidade que você tem de estar na frente das câmeras, com o microfone ali, um pouco intimidador, né? É muito intimidador, muito intimidador. Eu que o diga, eu gosto dos bastidores. Então, a gente esbarrava nisso. Quando a gente sentava, ia conversar, ia brifar essas pessoas, entender um pouco mais do que elas queriam, elas não sabiam nos dar essa resposta, né? Qual é a finalidade do seu conteúdo? Para que objetivo esse podcast vai ser usado? Nós já gravamos podcast de muitas áreas, assim, muitas mesmo, medicina, imobiliária. E nos formatos, sempre mais ou menos parecido, mesmo cenário, ou tinham especificidades? Pensando nessa linha do tempo, MesaCast. Era a primeira demanda. Acho que é o piloto, né? Foi o piloto. E aí, à medida que a gente se aprofundando e conversando, começava a esbarrar em algumas coisas. Na agenda, no convidado, no briefing, no preparo, né? No roteiro até, eu não digo um roteiro, porque tinha essa preocupação, né? Como tinha essa ideia de que o podcast era algo solto, que era no flow e tudo mais, né? Isso de quem estava assistindo do outro lado, né? E pensar, nossa, que lindo, olha, que maravilhoso. Uma conversa de bar. Já ouvi muito isso. Não, vai ser uma conversa de bar. Não, mas até mesmo uma conversa de bar, ela tem que ter algo ativo, né? Que seja a bebida. Não é verdade? Claro. Então Aqui a gente é esbarrava muito nisso. Aqui é água, sim.
E aí, a partir disso, nós fomos sugerindo para essas pessoas outros formatos. O formato de vídeo sempre, mas sozinho. Porque a gente sabe que aí começou, né? O encantamento é muito grande, é legal demais, o microfone, a câmera, esse formato aqui da mesa se encantava. E aí vocês, obviamente, acompanham, né? Vários podcasts fakes aí, a gente vê nas redes sociais o tempo todo. Sim. Vários. E aí a gente começou a falar para essas pessoas, por que um podcast fake? O que é isso, né? O que te encanta? É a estética? Não, então vamos fazer outro formato. Conversando aqui em off, o Matheus trouxe pra gente o Eu Sou Clichê, que é um podcast de produção nossa, e com esse formato, enquadramento somente na pessoa, ela falando, olhando no olho da audiência dela, olhando pra câmera, falando. Intimista, né? E tá em alta. Exatamente. Intimista. Então, assim, por que um podcast fake? Onde essa pessoa simula algo não muito bem, porque você olha e identifica. Acho que todo mundo que consome podcast consegue olhar e identificar o formato, um olhar perdido e etc. Então, assim, se você quer você tem conteúdo para compartilhar, por que não você falar diretamente para essa pessoa, para os seus ouvintes, para as pessoas que você acha que vai te ouvir e tudo mais? Então, nisso, vários formatos surgiram. Outra coisa também, no começo, o MesaCast, sempre 4. A gente já fez um podcast até de 6 pessoas. Lotado. E isso, quando não está muito bem estruturado, as pautas, as perguntas, o resultado final disso é muito complicado. Já aconteceu de podcast gravado com várias pessoas, que um trabalho gigantesco na edição, pro nosso eu imagino glorioso. Até no próprio áudio a dificuldade em separar ruído, as né? coisas, o ruído, de tanta gente falando ao mesmo tempo, né? Ainda mais que a gente tenha, eu acabei de fazer com você, uma mania. Você está conversando comigo e você fala algo que eu concordo, eu fico, sim, é verdade, concordo. Até isso você tem que prestar atenção, porque pensa em quem vai ouvir, né? Pensa que ele provavelmente ele não vai parar só para ouvir um podcast. Então ele vai estar desempenhando outra atividade, vai estar na academia, enfim. Imagina essa confusão, né, nisso, na cabeça dele, ouvindo aquilo. Então, assim surgiram outros formatos um pouco mais enxutos, 2 pessoas, tempo de episódios menores. Apesar de os dados nos mostrarem que os podcasts mais ouvidos têm entre 30 e 40 minutos, então é um tempo legal, eu acho um tempo muito legal mesmo. Você consegue manter ali o seu ouvinte engajado, prestando atenção no assunto e tudo mais. Mas a partir disso, acho que, como tudo, né, surge aquela demanda, aquela empolgação, e aí depois as pessoas vão entendendo, vão colocando o podcast de maneira mais estratégica, para, de fato, corresponder à expectativa e ser efetivo, não ser só mais um conteúdo solto que aí você vê na rede social, que você ouve nas plataformas, que você assiste no YouTube. Então, a partir disso, essa primeira empolgação veio um pouco mais de refino, e aí surgiram os novos formatos, né? Os formatos mais enxutos, mais pensados, melhor roteirizados, com mais objetivo, alinhado, principalmente falando de marca, né? Alinhado à produção de conteúdo da marca, porque junto com isso tudo, né, veio a necessidade cada vez mais de produzir conteúdo. O podcast é um objeto muito maravilhoso para a produção de conteúdo. Numa conversa de 30, 40 minutos, você tem vários cortes, você tem possibilidade de alimentar as redes sociais de maneira muito efetiva, o formato e etc. Então, o podcast, os formatos novos surgiram com esse refinamento, assim, houve essa necessidade. Então, qual é o objetivo, né, desse bate-papo aqui? Então, bom, eu diria, pelo que a gente observou durante todos esses anos de gravação, de produção, de gestão, que foi isso que aconteceu com o podcast. Lorena, você falou uma coisa que é muito interessante, com o passar do tempo as pessoas passam a ser mais estratégicas, e eu acho que essa visão começou a perceber que, bom, eu consigo produzir conteúdo, mas se eu tenho uma intenção, principalmente as marcas, e mesmo quando é uma marca pessoal, né, porque quando você está falando marca, a gente pode estar falando da Coca-Cola, que tem podcast, da Natura, que tem podcast, de outras grandes marcas que tem podcast, mas a gente pode estar falando de uma marca pessoal, é um produtor de conteúdo, é um influenciador na área da educação,
comunicação, a gente tem vários, na área do direito, ele vai saber exatamente, bom, eu estou conversando sobre tal temática e para gerar conteúdo em cortes pequenos, para abastecer ali, eu preciso ter um direcionamento. Não tem como eu ficar fazendo uma conversa de bar, né? Porque conversa de bar é diferente de uma conversa que vai gerar um conteúdo que também, por um determinado nicho, gere aquela empatia, aquela vontade, aquele desejo de ver o próximo. Nossa, agora vai falar sobre tal temática. Ah, vou ouvir, né? Porque essa temática, ele vai falar alguma coisa que me interessa. Então, é estratégia. Estratégia. Eu me lembrei de um exemplo, vou citar aqui rapidinho para não tomar o tempo, de um cliente que chegou para a gente com a demanda, a intenção dele era lançar um infoproduto. Só que ele não existia nenhuma presença digital da parte dele. Não existia. Ele não existia dentro das redes sociais e dentro das plataformas. E aí a gente começou um trabalho de, primeiro, posicionar a marca dele. Claro, como a Bicast hoje atende também, não só produzimos o podcast, mas nós também damos as ferramentas, fornecemos as ferramentas para essas pessoas divulgarem o podcast. Por quê? Uma capa bem feita, um vídeo legal, uma luz, né? E tudo mais, isso tudo contribui. Isso tudo faz você destacar dentro dessa variedade de conteúdos que passa pela nossa timeline todos os dias. Então, ele veio com essa demanda para a gente e uma das ferramentas disponíveis que nós disponibilizamos para ele foi o podcast. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho dentro da rede social e o podcast era um ativo muito grande. Por quê? Porque esse podcast ele ia para o YouTube, esse podcast ele ia, aliás, para todas as plataformas, também para o YouTube, se desmembrava em cortes para o Shorts, para o TikTok, para o Instagram, e sempre com profissionais, colegas dele, profissionais, assim, ele tinha 20 anos, ele era um médico veterinário, é um médico veterinário, muito conceituado, tinha 20 anos de profissão, só que as pessoas não sabiam que ele tinha 20 anos de profissão, que ele dava palestras, que ele dava cursos, que ele dava aula em universidade. Então o podcast serviu, alinhado a essa estratégia que ele tinha de lançamento desse produto lá na frente, serviu muito, mas muito mesmo, para ele contar para essas pessoas, né? Como prova social, para ele mostrar a essas pessoas, olha, eu sou o fulano, eu tenho esse conhecimento, eu tenho profissionais trabalho com profissionais tão quanto gabaritados como eu. Então, podcast. Tenha estratégia, né, naquilo que vai fazer. Use o podcast de forma que te beneficie, né? Qual que é a sua estratégia final? No caso dele, era um lançamento de um infoproduto e o podcast serviu como ferramenta. Eu acho que durante toda a fala da Lorena, ela deu vários exemplos de clientes, de movimentos, e foi muito bacana para a gente entender. Mas assim, formulando uma pergunta mais direta nesse assunto, Lorena, a respeito do cenário de podcasts em Goiás, falando de Goiânia, do nosso estado, da nossa região, do nosso público, vamos falar assim, direto. Como que você enxerga a sua visão geral? Eu sei que a gente falou dessa ascensão que tem crescido, mas como que você acha que tem sido essa popularização? E qual, eu acho que é uma dúvida pessoalmente minha, qual segmento pode investir mais? Qual praça pode talvez ter uma atuação melhor? Onde a gente pode chegar com isso? Até onde isso tem retorno? Não falo só financeiro, mas como você falou de branding, de marca, como que a gente pode falar disso? Olha, claro, o Goiás também acompanhou essa ascensão dos formatos e tudo mais. E falando da nossa experiência, do que a gente vive, já viveu com clientes que, né, hora entram, hora saem, hora, enfim. Eu diria que, assim, Goiás tem acompanhado, obviamente, essa ascensão e os maiores setores, assim, acho que os setores que mais investiram nisso nos últimos tempos, assim, foram o setor imobiliário, muito mesmo, as incorporadoras, as imobiliárias, e não só no dia a dia deles, mas nos eventos também. Isso faço um parêntese aqui, porque a gente propôs para alguns clientes que já faziam eventos aqui com grandes palestrantes, e essas pessoas já estariam aqui, já estavam disponíveis para conversar. Então a gente começou a fazer bastante podcast dentro do evento. Montava-se um aquário ali, e aí o palestrante, antes ou depois da palestra, ele passava ali, conversava com os hosts 10, 15 minutos, falava um pouco sobre o evento, e além disso, nós conseguimos ali montar uma equipe para publicar esses cortes em tempo real. Ou seja, quem não estava lá, quem não pôde estar no evento, acompanhava um pouquinho do evento, mesmo que aquele evento
não estivesse disponível para acompanhar ao vivo, do que estava acontecendo lá. E o melhor, você extraía mais até, porque assim, imagina um grande palestrante, ele tem um roteiro, tem uma palestra pronta e tudo mais. Então ali naquele momento ali do podcast, pós-palestra, né, pós aquele momento dele ali, ele entregava outras coisas, ele falava sobre outras coisas, isso aproximava mais quem não estava no evento. E eu lembro a gente começou a fazer vários eventos e a primeira pergunta, os clientes falavam pra gente, nossa, já estão me perguntando se no próximo evento vai ter o podcast. Então, você entende que dentro disso, assim, as imobiliárias, ao meu ver, assim, pelo que a gente produziu, obviamente, saíram muito na frente, mas posicionamento de marca pessoal também, muitos médicos, a área da saúde, até porque é uma área muito vasta e tem muito conhecimento a ser compartilhado, né? Uma área da saúde vai complementando a outra, então esses profissionais perceberam que era muito interessante para eles, né, quando eles traziam outros profissionais de áreas complementares da que eles atuam, para falar um pouco mais, de uma forma mais tranquila. Abra aqui um parênteses muito grande, uma dificuldade que a gente enfrentou, professora, é que o papo era de médico para médico. E aí começou a ficar muito técnico, então a gente tem, na verdade, até hoje que a gente atende, que conversar esse papo. Olha, imagina quem está ouvindo, quem é leigo, né? Porque a gente, até nós mesmo que a gente chega, no dia a dia a gente usa algumas palavras assim, que quem não conhece fica assim, oi. Então, como o podcast é algo que aproxima, né, as pessoas, então isso é muito importante também. A gente bate esse papo com os médicos, olha, tá muito técnico, calma, vamos. Eu sei que há essa necessidade de derramar o conhecimento, mas pensa em quem está ouvindo, porque afinal nós estamos fazendo isso aqui pensando em quem no usuário. Ô, Lorena, eu vi uma pesquisa agora recente, vendo assim 2022, 2023, então Goiás reflete um pouco desse até mesmo dos números, que o segmento que mais cresceu para profissionais liberais, né, no que diz respeito a podcasts, com esse teor de trazer um conhecimento, ampliar, né, também a autoridade daquela pessoa no cenário, foi da estética e saúde. Né? Então, saúde aí focada em medicina, sim, nas variantes enormes que a gente tem do setor médico, que um complementa o outro, exatamente como você falou, e na educação. Né? Então, assim, esse setor de profissionais liberais que estão prontos para poder trazer esse olhar aí da produção de conteúdo voltada para esse formato é muito grande. Muito grande, muito assim, é muito rico, né, a possibilidade de você, em poucos minutos até, ter uma conversa que vai agregar tanto. Eu acho que assim, essa aproximação que o podcast dá, né, ela tem com quem está ouvindo, assim, acho que sai na frente de outros formatos. Acho que, por isso eu volto a enaltecer a iniciativa de vocês, porque eu como estudante, a gente conversou aqui em off, eu sentia falta, assim, de um espaço como esse para ouvir outras pessoas, para ouvir pessoas que já estiveram dentro da universidade e estão no mercado de trabalho, executando, né, aquilo que a gente estuda na faculdade. Eu acho muito... isso aqui é muito legal para vocês, é muito enriquecedor para vocês que estão executando, para vocês que estão produzindo, para quem vai ouvir, né, e que daqui a pouco vai estar aí no mercado de trabalho. Porque sim, quando a gente sai da universidade, há um choque muito grande, né? O mercado de trabalho é diferente, sim. Não tem muito espaço para erro e tudo mais. Então, vocês estarem fazendo isso aqui é muito importante. Que outras universidades, que outros cursos, que outras áreas passem a fazer isso mais. Acho que Goiás ainda caminha a passos lentos, assim, para chegar, acho que no ideal, assim, se a gente olha a nível Brasil, a gente vê maiores empresas, grandes empresas presentes, até as próprias plataformas. A gente vê o Spotify hoje não só como uma plataforma de distribuição, mas hoje o Spotify tem o podcast com o Mano Brown, que eu adoro, assim. Mano a mano, incrível. Incrível. Ouçam muito, mas muito legal mesmo. Você vê as plataformas fazendo esse movimento, Nubank, o próprio Tinder, que a gente estava falando aqui mais cedo, o podcast dentro dos eventos, se vocês acompanharam Lollapalooza, Rock in Rio, todos esses eventos tinham podcasts lá. Então, acho que Goiás ainda caminha a passos lentos, mas conte com a gente.
né? Conte com vocês também. Para isso que a Pra gente está isso. aqui. Você citou o Nubank. O Nubank fez o lançamento de um podcast com o Emicida, que eu achei incrível. 4 episódios que... Cara, o Emicida é um dos maiores intelectuais da música brasileira atual. E quem não concorda, nunca ouviu. E puxando esse gancho, professora Luciana, gostaria de saber contigo... Como foi tocar o Meia Taça? Como foi essa experiência aí de ser host de um podcast? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o Meia Taça, ele foi um podcast, digamos assim, focado no amor e na paixão de um momento, até antes da onda mais forte, né? A gente começou a gravar em 2019 e a gente gravou 2019, 20, pandemia fora, né? Então a gente ficou mais ou menos 2 anos e meio, né, com os episódios do Meia Taça. O foco do Meia Taça inicialmente não era nada para nem gerar autoridade sobre as nossas pessoas, era um gosto, uma paixão por falar mesmo, né? 2, depois 3 comunicadoras, na verdade começou eu e Camila, depois eu, Camila, a professora Franciele, todas amantes do vinho, todas amantes de uma boa conversa e todas amantes do pensamento científico, da pesquisa, da sala de aula e do trabalho como comunicadoras no mercado. Então, em determinado momento, nós brincávamos, olha, a gente precisa conversar com outras pessoas e mulheres também, né? 3 mulheres, querendo muito falar sobre esse movimento das mulheres, né? Que tem autonomia, que estão no mercado. A gente não precisa muito ter que deixar demarcado o nosso olhar enquanto feministas, mas também somos. Não precisamos, porque não precisa mais falar, né? Nós somos. Então, a gente queria muito falar sobre isso, fora do sentido de que, além de sermos professoras e pesquisadoras profissionais, a gente também tem outros gostos. Por isso até que o nosso slogan é o podcast que, você sabe, que não cabe no Lattes, né? Porque não cabe no Lattes, né? Eu começando um doutorado, Camila já doutoranda, e a gente fala, gente, a gente só fala de ciência? Não, a gente fala de vinho, a gente fala de outras coisas, fala só de mercado, só de trabalho? Não, a gente fala de questões que também são sensíveis para a gente, né? Então, o foco era exercitar um pouco nessa plataforma, neste conteúdo, um pouco além do que simplesmente o nosso trabalho do dia a dia, né? Que é o trabalho enquanto publicitárias, professoras e pesquisadoras. Então, era um trabalho de amor, que eu digo assim, de conexão, né? Formar uma rede de apoio, de amigos, de pessoas que gostam têm os mesmos vínculos, sem um olhar comercial. Por mais que a gente gostaria muito de ter sido patrocinada por uma vinícola e etc. Não rolou, deixa o gancho, quem sabe a gente volta. Mas foi uma experiência mesmo de trabalho muito gostosa, porque tudo que a gente comentou aqui sobre a questão de pensar na pauta, pensar no formato, a gente leciona sobre isso, a gente fala sobre isso, mas claro que o olhar lá não era de estratégia, de pensar, nossa, vamos fazer aqui uma coisa quadradinha e tal, né? Mas de exercitar também o que a gente faz no dia a dia, né? Pensar na edição, de como ter um roteiro, trabalhar isso no dia a dia, que nem sempre são as disciplinas que a gente estamos à frente, estávamos à frente, mas são assuntos que passam também pela sala de aula, né? Então, a gente queria essa conexão. Foi muito bacana. Aí chega um determinado momento que são tantas demandas que a gente tem que escolher aquelas que a gente pode continuar. Então, não deu para tocar. Mas a gente experienciou muitas coisas gostosas, tanto na produção do conteúdo, focada nas temáticas que nos são caras, voltadas principalmente para a questão cultural, para a questão da valorização da mulher no mercado, quem acessa lá os conteúdos. Vai ver que tem umas bobagens também, que tem um dia que a gente chutava o balde e falava, vamos falar de bobagem? Vamos. Né? Mas, na boa parte das vezes, a gente estava falando de carreira, empreendedorismo, e um olhar muito focado nas questões sociais do país que a gente vive, né? Ali tudo regado a um vinhozinho, mas com esse olhar que não cabe no Lattes, mas cabe na vida, que é importante pra gente. Shazam, eu falo, a gente tem uma piadinha, Lorena, no Campo 5, que piadinha não, né? Mas uma fala que a ser Serenini é ser um lifestyle, porque a Luciana Serenini é um estilo de vida, assim. Eu acho que é muito honroso, tanto para mim, acho que para você também, a gente tá junto. Acho que a Lorena, que já passou pelas mãos, né, viveu esse lifestyle junto com a Serenini. E é uma honra de verdade, aproveitar esse momento, não é porque tem câmera ou algo do tipo, que é uma honra ter você com a gente, é muito bom, é muito gostoso, viver o lifestyle Serenini. Mas se a gente for falar do Serenini, a gente vai falar de muita coisa para sempre, vamos voltar aqui para Lorena. Falando um pouco sobre mais voltado ao nosso público, ao nosso ouvinte, os universitários, a galera que tá ali do outro lado da câmera. Porque eu sei que às vezes, eu também, que tô na área de atuação, como meus colegas, às vezes a gente tá num job de um cliente, aí chega
vamos fazer um podcast, vamos fazer alguma coisa. Ou não só, se eu quisesse mexer, como a gente falou, essa questão de marca, de personalidade, se eu quisesse chegar ao ponto de criar um podcast, alguma coisa, fazer um posicionamento como universitário, mostrar minha rotina ou algo do tipo. Quais são suas dicas, suas sugestões para quem está começando, quem quer começar, quem quer se arriscar, se aventurar nessa área? Clichê o que eu vou dizer, mas comece. Né? Acho assim, hoje a gente tem dispositivos muito legais que conferem uma qualidade muito boa de áudio, de vídeo, um fone legal, enfim. Então comece, mas comece já, não por começar, mas qual é o seu objetivo? É se posicionar como profissional? Eu não quero aqui falar que a gente não pode, obviamente, fazer podcasts por entretenimento, não mesmo, até mesmo o entretenimento é algo muito bem pensado, estruturado, né, feito para de fato nos entreter. Então, comece, tenha objetivos muito bem desenhados, ouça muito podcast, veja muito podcast, tenha referências, boas referências de coisas que você gosta, mas também de coisas que você não gosta, de coisas que você ouve e fala, cara, mas isso não é tão legal, isso podia melhorar. Traga para você isso, essas críticas daquilo que eu acho que assim, o que a gente gosta nos ensina bastante, mas o que a gente não gosta, né, aquilo que nos incomoda de alguma forma, acho que traz muito mais conhecimento, assim, nos desperta mais. E nós, enquanto profissionais de publicidade e jornalismo, nós somos muito visuais. Então, se você alinha a sua marca pessoal, a identidade visual, a cor, o cenário, sabe? Isso já é um plus. Se você puder, obviamente, se você tiver essa possibilidade, imagina que a pessoa não te conhece, né? E ela tá ali te ouvindo numa plataforma que ela nem pode ver seu rosto, ou às vezes ela até coloca no YouTube, mas ela não vai ficar lá te olhando e tudo mais. Então, você precisa estar presente ali, não só com a sua voz e com o conteúdo, que é, claro, o objetivo principal de ter um podcast, mas, se possível, alinhe a identidade visual, a cor, a capa, pensa... que essa pessoa vai, às vezes, ouvir isso por um celular que tem uma tela pequena. Então, sabe, se pergunte se você, como ouvinte, cara, eu ouviria isso aqui em algum momento da minha vida? Acho que essa autocrítica é muito, muito legal, assim, para você começar, porque eu tenho absoluta certeza que você já vai começar bem. Assim, isso... Falando como pessoa, como marca, você que tá nos ouvindo, tá nos vendo, tá diante dessa situação, de uma marca que fala, eu quero um podcast. Então, sente com essa marca, com esse cliente, fala, então vamos alinhar o podcast, a produção de conteúdo do podcast alinhada a toda a sua estratégia. Qual que é o seu objetivo? Como eu já citei aqui alguns exemplos, o objetivo é treinar a sua equipe, o objetivo é se posicionar como a marca mais lembrada. Qual é, de fato, o seu objetivo? É presença digital? Enfim, é estar de uma maneira em todas as plataformas 360, quando você deu um Google ali no nome da empresa, não tem nenhuma possibilidade dessas pessoas não acharem você naquele segmento. Então, trace muito bem, junto com esse cliente, esses objetivos e use o podcast, use e abuse do podcast para chegar nesses objetivos. Isso. E se já partindo para o encerramento aqui, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Lorena, obrigado pela sua presença. Foi uma honra. Luciana Serenini, muito obrigado pela presença nesse primeiro episódio aí do nosso podcast Notifica Publi. E antes de encerrar, a gente tem o nosso momento notificação. Que é onde a gente traz aí... A gente pede para os nossos convidados trazer uma indicação, seja de um livro, seja de uma série, seja uma frase motivacional, algo que sua podcast, né, Chazão? Ou podcast também. Então, eu gostaria de pedir para vocês duas deixarem uma notificação aí pra gente. Eu primeiro? Eu primeiro? Então tá, vamos lá. Pode ser, tem que ser só uma? Como eu falei, é um lifestyle. É um lifestyle. Não, mas eu vou em duas dicas. Eu vou em duas dicas e vou contar uma coisa. Quando a Lorena tava... Preciso falar isso, preciso desabafar uma coisa. Né? Quando a Lorena estava falando que da pandemia, o podcast
virou uma forma também de preencher vazios, né? Nos fazer companhia, a gente fazia meia taça. Mas toda semana, gente, naquele momento, né? Pra gente que estava ali trabalhando, né? Muitas vezes naquele câmera o tempo todo, eu tinha um momento de felicidade, que era assistir um podcast que acabou, já acabou-se meio tumultuado, etc. Mas eu adorava. E não era nenhum desses super, né? Que a gente ouve agora do Mano, né? Tal, né? Jornalístico também não. Era o Calcinha Larga, não sei se alguém conheceu. Eu ouvia todos os episódios. Né? Gostava muito, não me pergunte por quê, nem sei se eu ouviria de novo, mas eu gostava daquelas discussões. Então, não é dica para vocês ouvirem, tá, gente? Porque já acabou, inclusive. Então, não é o meu notificação. Meu notificação é uma dica para um filme que eu assisti, que eu acho que talvez vocês tenham assistido, mas que eu fiquei encantada agora recentemente. Eu sou daquelas que adora assistir tudo que vai pro Oscar. Eu sei que é mainstream demais isso, né? Mas eu gosto. E eu amei o filme que é o Anatomia de uma Queda. Então, se vocês não assistiram, fica a dica aí. Mini sinopse, Luciana. É um filme sensacional, é um filme que vai tratar aí de um ambiente que é um ambiente de julgamento, né? E aí tem várias coisas intricadas aí, né? Além de ser um filme com um roteiro sensacional, tanto que acho que ganhou o melhor roteiro, né? Ganhou o melhor roteiro original. E tem a personagem, que é uma personagem que é acusada de ter cometido um assassinato do marido, e aí desenrola num fator de tribunal. A coisa mais famosa que ficou, além do momento que o filme é sensacional, foi a presença do cachorro, não vou lembrar o nome dele agora, mas é do Messi, na noite do Oscar. Você ouviu falar, Lorena? Sim. Acompanhou? O Messi estava lá, inclusive, né? E o filme é muito bom. A atuação da atriz é sensacional. E ela estava concorrendo, inclusive, em 2 filmes. Um outro filme era como filme estrangeiro, né? Um filme alemão. Na verdade, uma produção inglesa. Sensacional, ganhou o melhor som. Eu não vou me lembrar o nome dele agora. E o outro filme era esse, que ela ganhou como melhor... Aliás, o filme ganhou como o filme de melhor roteiro, e eu estava torcendo para ela ganhar como melhor atriz, mas não ganhou. Mas assim, fica a dica, um filme excelente. Isso. Bom, vou indicar um podcast, não por acaso, produção nossa, mas até uma curiosidade rápida, a Bicast, enquanto produtora de podcast, nasceu a partir desse podcast, né? Que se chama Aquela Feminista. Primeira temporada disponível só áudio, segunda temporada áudio e vídeo. É um podcast onde a doutora Luísa, então ela é médica pediatra, cirurgiã pediatra, traz uma discussão muito legal sobre o feminismo em várias óticas. Dentro da medicina, fora da medicina, na área política, na área religiosa. Então, assim, são assuntos muito enriquecedores, sempre com mulheres muito maravilhosas, apresentada por uma mulher. Enfim, então ouçam muito Aquela Feminista. Além de ser um projeto que a gente tem um carinho imenso, de fato um projeto que enriquece muito, muito assim, as nossas vidas mesmo, nos ensina muito. Assim, tem uma variedade de assuntos, uma qualidade de assuntos, sempre com muita profundidade, mas também com muita responsabilidade naquilo que está sendo dito, até mesmo em assuntos delicados. Então, ouçam bastante Aquela Feminista. Adorei a dica, gente. Já vou ouvir total. Foi um prazer dividir bancada com você. Foi um prazer escutar mais uma vez. Ela fala que a gente está cansado de escutar ela, de vê-la todos os dias, mas foi um prazer ter um momento assim com a Serenine, com a Lu. Aproveitem, depois da saudade. Imagina. Eu tô nessa outra bancada, mas eu falei, Serenine, me coloca com você em algum projeto, em alguma coisa, porque eu quero vivenciar isso. E Lorena, muito obrigado. Acho que foi uma aula mesmo, assim, de não só voltada a podcast, mas de maneira geral, assim. É muito bom quando a gente vê, né, Chazão, pessoas que já formaram, que estão aí no mercado e não só tentando, mas que já tem algo sólido, que serve como inspiração pra gente, pra mim, pros ouvintes. Então, foi muito importante. E como a gente falou, aqui é um espaço para universitário, mas que a gente está de portas abertas para vários assuntos, para várias temáticas. E realmente é uma notificação. E a gente quer sempre ouvir você também, nosso ouvinte. E se ficou alguma dúvida, se tem algum tema que você queira ouvir por aqui, simplesmente queira compartilhar um feedback com a gente, só deixar a sua pergunta aí na caixinha de interação do YouTube, nos comentários, ou mandar lá no nosso Instagram, @publicidadepucgoiás. Esperamos você para continuar essa conversa. Um abraço e até o próximo episódio.